Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a nossa primeira correção do PET 2021, volume 1. A unidade temática Conexões e Escalas, tema América e África, Geopolítica e Relações Internacionais. Número 1. Observe os mapas. Letra A. Elabore um título para o mapa 1 e 2, considerando o tipo de regionalização representado. E, em seguida, descreva o critério adotado para a realização da regionalização. Então, foi dado aí no seu PET dois mapas da América. Há uma diferença entre esses dois mapas e a diferença está na regionalização. E o que é regionalização? Regionalizar é você dividir, é você agrupar determinada área em regiões. E você vai usar critérios, ou você usa critérios naturais, físicos ou culturais. Então, neste primeiro mapa aqui, onde divide a América, através da legenda, você pode perceber em três regiões: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, essa regionalização aqui é com base nos aspectos físicos naturais, o formato aqui ó, mais largo, estreito, próximo às ilhas, e o outro formato aqui da América. Então, é com base no aspecto físico-natural. E esse outro mapa aqui já dividiu a América em América anglo-saxônica, que é essa parte de rosa, e a América Latina. A América anglo-saxônica pertence aos Estados Unidos e Canadá. E do México para baixo pertence à América Latina, porque está baseado no aspecto histórico e cultural, né? Essa América anglo-saxônica foi colonizada por ingleses, colônia de povoamento. Já a América Latina, que é do México até o sul aqui, onde se encaixa Brasil, Argentina, compõe-se a América Latina, que foi colonizada por espanhóis e portugueses e colônia de exploração. Então vamos dar um título para esses dois mapas. O mapa 1, o título eu vou colocar América, regionalização fisiográfica. Critério físico-natural. O mapa 2, o título América, regionalização cultural. E o critério utilizado, histórico-cultural. Compreenderam? Observe os mapas. Na questão B, o Brasil está localizado em qual região? Em cada uma das regionalizações. Então, com base na regionalização fisiográfica, o Brasil se encontra na América do Sul. E com base na regionalização histórico-cultural, o Brasil se encontra na América Latina. Certinho? 2. Uma das formas de regionalizar a América é a partir de critérios relacionados à colonização. Quando nós estamos falando da colonização, nós estamos falando em critério histórico, cultural, né? Dessa forma, temos a América anglo-saxônica, porção localizada principalmente pela Inglaterra, colonizada pela Inglaterra. Então, quem são os países que pertencem à América anglo-saxônica? Estados Unidos e Canadá. E a América Latina, porção colonizada por Espanha e Portugal. Quais os reflexos da colonização podem ser observados nos países da América, considerando características econômicas e culturais? Sugestão de respostas. Os países Canadá e Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses e franceses, pertencem à América anglo-saxônica. O tipo de colonização predominante nessa área foi de povoamento, ou seja, mão de obra livre e produção da riqueza interna. Os ingleses eles foram para povoar, para morar na região. Então a mão de obra foi livre, a produção foi para a região, foi interna. Consequentemente, são os países mais desenvolvidos da América. Já o restante dos países formam a América Latina. Foram colonizados por portugueses e espanhóis, onde predominou a colonização de exploração. Existiu o pacto colonial, utilizava a mão de obra escrava e a produção da riqueza era voltada para a metrópole. Então a riqueza foi toda para a Europa, para Portugal e Espanha. Consequentemente, são as economias mais atrasadas e dependentes do capital externo. Então, os países que compõem a América Latina são países de economias mais atrasadas e dependentes do capital externos. Compreenderam? A questão 3, observe o mapa do continente africano. Agora nós já passamos para um outro continente que também tem
consequências sociais e econômicas devido ao processo de colonização. Então, letra A, qual o critério utilizado para regionalizar o território africano no mapa que o mapa representa? Nesse mapa aqui nós vemos que tem a América Setentrional, América Ocidental, América Central, América Meridional e América Oriental. Essa forma de regionalização aqui é com base na posição geográfica dos países. Então, o critério foi físico-natural, ou seja, regionalização segundo a posição geográfica dos países. Deu um título ao mapa, África, regiões geográficas. Então, é só para mostrar a localização e as regiões dos países desse continente. A questão C, qual a outra forma de regionalizar o continente africano? Em quantas e quais partes ele foi dividido? Pessoal, eu coloquei este mapinha aqui, não tem no seu PET, é para exemplificar essa outra forma de regionalização, que é com base no critério cultural. A África é dividida com base no aspecto cultural em África do Norte e África subsaariana. A África do Norte está acima do deserto Saara, é composta pela população predominantemente branca, de religião islâmica, que são os árabes. E abaixo do deserto Saara, nós temos toda essa África aqui subsaariana, que é composta por população predominante negra e é uma das regiões mais pobres do mundo, viu? Religião aqui é animalista, acredita na força da natureza. Então, esse restante aqui é a África subsaariana. Então, resposta, regionalização com base no critério cultural. A África é dividida em duas partes, a África do Norte e a África subsaariana. Compreenderam que existem diversas maneiras de regionalizar um território, né? Vimos nesse PET que tanto a América como a África existem duas maneiras de regionalizar com base utilizando os critérios. Observe a imagem, questão 4. A África, ao redor aqui Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Bélgica, Espanha, todos os países da Europa aqui, Portugal, querendo um pedacinho desse território aqui para explorar, para colonizar, para retirar as riquezas deste continente. Então, qual o momento histórico vivenciado pelo continente africano ele retrata? Cite duas consequências desse fenômeno observado até os dias atuais. Então, isso aqui é a partilha da África no século XIX, por meio do imperialismo europeu. Imperialismo é mesmo que colonizar, mas foi uma colonização mais forçada e principalmente no século XIX. Imagina um continente sendo colonizado nessa época. As consequências serão mais drásticas, né? O nível de pobreza e dependência do capital externo será mais alto. Então, entre as várias consequências, podemos citar a rivalidade étnica entre alguns países que causa guerras civis e pobreza extrema. Se os europeus dividiram em pedacinhos aqui, imagina misturar essas etnias. Por isso nós temos guerras civis e muita pobreza nesse continente aqui. Compreenderam? Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Uelma Pereira. Fique com Deus.